As bocas todas vão dizer um nome só. Roxy. É isso aí, galera. Olha com quem eu estou. Estou com Carol Costa. Vocês tanto pediram e consegui trazer ela. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite. De nada, Carol. Recebemos um monte de pergunta. Ai, meu Deus. Um monte. Seus fãs, assim, são enlouquecidos. Sério. E eu já vou começar com uma aqui da Amanda. Amanda logo pergunta, como que começou a sua carreira? Como é que foi? Foi na dança? Foi no canto? Foi na dança. Eu sou formada como bailarina clássica. Uhum. Eu sou carioca, então eu comecei estudando no Rio. Eu comecei aos 6 anos fazendo aula de dança. E me formei aos 18, mais ou menos, em balé clássico. E ali na escola de dança e no colégio onde eu estudava mesmo, eu comecei a fazer teatro. Então eu me enfiava lá nas turmas de teatro, nas apresentações, eu estava sempre querendo contar uma história, né? Era mascotinha, porque a galera que frequentava o grupo de teatro era um pouco mais velha na escola de dança. E aí eu fui pegando gosto e falei, cara, eu quero estudar teatro e quero dançar também. O canto não tinha chegado na minha vida ainda. E eu lembro que a gente estava na escola de dança fazendo algum ensaio, que eu era da companhia, né? A gente concorria em festivais, em concursos. E aí o Oswaldo Montenegro foi dar um teste para fazer o curso dele de menestréis. Uhum. E aí eu tava na escola e ele bateu o olho em mim assim, ele falou, você quer fazer um teste? Eu falei, tá, quero. E aí ele me ofereceu uma bolsa pro curso. Eu falei, com certeza. E aí acho que eu não lembro exatamente, acho que eu tinha uns 16, 17, tava quase me formando na dança. E aí eu fui fazer o curso de menestréis e assim, o curso dele maravilhoso, porque assim, juntava uma galera de todos os lugares do Brasil. E aí tinha cantor, cantora, bailarino, bailarina, tinha ator, assim, várias pessoas fazendo vários tipos de coisa, de vários nichos. E eu não tinha um contato com aquilo ainda. Eu falei, caramba, essa galera faz tudo, né? Eu falei, que bacana. E aí ele começou a ensinar como é que contava a história, cantando, dançando, fazendo tudo ao mesmo tempo. E aquilo foi uma experiência incrível, assim, pra mim. Ali já começou a despertar uma vontade de fazer o canto também, que era uma coisa que eu não dominava, nem fazia aula naquela época ainda. Ainda mais no Rio, não era muito forte, né? Essa coisa do teatro musical. E aí, em 2005, eu comecei a vir para São Paulo para fazer um show da Disney mesmo, assim. Sério? Eles vinham para cá, todos os gringos, traziam as cases com todos os personagens, né, os figurinos. E aí eu passei num teste, tô resumindo, né? Eu dava aula de balé para baby class, para criancinhas, que eu tava me formando. Caramba. E aí, por insistência de uma mestra minha, coreógrafa Roberta Cid, eu vim fazer o teste em São Paulo. Passei para fazer Ariel, a Pequena Sereia. Caramba. E aí eu fiz durante 10 anos, trabalhei durante 10 anos com a Disney. Fiz Ariel, fiz a Branca de Neve. Não poderia nem estar falando isso aqui, mas... Mas tudo bem, já faz tempo. Porque a Disney tem umas regras, né? É o encantamento, não pode quebrar a magia. E aí eu fazia Ariel, só que naquela época, no show da Disney, como era aqui em São Paulo, a gente se mudava, aqui os cariocas, pelo menos as pessoas que eram de outro estado, se mudavam pra cá. A gente ficava morando num hotel durante 3, 4 meses, ensaiando, entre apresentações de terça a domingo, lá no AMB, né? Aquele centro de exposições. Sim. Era uma parceria com as Casas Bahia, né? Da Disney com as Casas Bahia, uma coisa que se você comprasse tanto em compras, você trocava por ingressos, assim, era um pavilhão enorme, era maravilhoso, assim, era lotado, uma magia. E a Disney fez muito parte, assim, da minha infância. Então, começar a trabalhar com a Disney, assim, me despertou, assim, uma coisa. E eu tinha contato com as pessoas aqui em São Paulo que já faziam musicais. Sério? E eu falei, caramba, essa galera é muito completa. Eles cantam, dançam, atuam. Eles já estavam assim, eu lembro o Floriano Nogueira também, que é meu amigo. Comecei dançando com ele também no Rio, que eu era menorzinha, era emancipada. E aí ele já tava nessa galera de musical, assim, ele fazia Miss Saigon. Eu falei, gente, essa galera é muito bem preparada. E ali começou a me despertar o interesse em começar a estudar o canto, para tentar me arriscar em fazer as audições para musical. Então, não sei se eu expliquei, mas assim, eu comecei pequenininha, me formei em dança, fui fazendo teatro.
Aí quando eu comecei a vir para São Paulo, comecei a ter o contato com essa galera, comecei a estudar canto e comecei a fazer teatro musical. Mas antes disso eu dançava em televisão, fui contratada da Globo, fazia um programa com a Angélica e com várias outras crianças. É? Nosso produtor aqui, ó, apaixonado por Angélica. Ai, eu acho ela linda. Acho ela linda, linda. Como é que foi essa experiência? Você fazia o que lá? Então, eu tinha 12 anos. Tudo foi a dança que me levou assim na minha vida. Eu tinha 12 anos, estava lá dançando, fui fazer um teste pra dançar no Angel Mix na época. Então, assim, várias crianças. A cara. Super fã, né? Fada Bela. E aí eu fui fazer um teste pra dançar, porque assim, a minha vida era dançar, né? A princípio. Eu gostava muito de dançar, era bailarina, ia me formar, né? Tava estudando para aquilo na minha escola Petit Dance, tinha um curso profissionalizante para isso. Então eu fui fazer o teste para dançar e aí eu lembro que um olheiro, que eu chamo ele chamava Sardinha, era o apelido dele, foi meu padrinho, porque ele bateu o olho sempre assim, bateu o olho em mim. Ele perguntou: "Você quer fazer um teste para atuar?" Aí eu: "Tá, quero." Aí eu fui lá, peguei o texto, estudei, fui fazer o teste, passei. Passei pra atuar, mas não passei pra dançar. E aí, quando o coreógrafo me ligou falando que eu não tinha passado pra dançar, eu fiquei arrasada, eu chorava. Minha mãe falou assim, minha mãe tentando, né? Ai, desculpa, perdão, tô batendo aqui. Desculpa. E aí, ela falou: "Não, calma, tudo bem." Ela tentou ainda falar com ele, sabe? Aí eu lembro que a resposta que ele deu na época foi que eu não era extrovertida. Nossa! Aí eu falei: "Tá." E eu passei pra atuar. E naquela época era pra eu ter ficado muito feliz. Que eu tava passando pra atuar, que era uma coisa magnífica. Sim. Né? Era uma coisa nova, assim. Sim. E aí eu aceitei o trabalho, né? Assim, sem saber o que me esperava. Eu aceitei o trabalho, me arrisquei. E aí foi muito bacana. Era um grupo de crianças, assim. Era uma homenagem ao Brasil, que tava fazendo 500 anos na época. Então, se eu não me engano, foi em 98. E aí era um grupo de crianças e a Angélica era professora. Você lembra disso? Você assistiu isso? É? Eu acho que eu passei pra DVD, porque na época era VHS, né? Então, assim, era muito legal. Eram várias crianças de várias idades. Eu era uma das mais velhas, assim, né? Era uma que comandava o grupo, que tinha 12 anos. E assim, tinha pitucos, sabe? Então, era muito legal, era muito educacional, porque tinham vários temas importantes e relevantes, assim, era muito bacana. Era um trabalho, mas a gente se divertia muito. E foi assim, foram 6 meses de experiência dentro da Rede Globo, dentro do antigo Teatro Fênix, que a gente chegava todo dia pra gravar, tinha que conciliar com a escola, decorar texto. Então, assim, era muito bacana, foi uma experiência muito bacana. Então, ali também me despertou uma vontade de seguir com isso. Sim. Com o teatro, com a atuação, com a televisão. E aí eu fui seguindo o meu caminho. Aos 15 anos a minha mãe me emancipou. Porque como eu comecei a dançar muito novinha, aos 15 anos eu já me enfiava assim nos testes, tipo, de dança, pra dançar na televisão, pra dançar em navio. Ela ficava doida. Às vezes eu passava pra dançar num navio, pra ir pra Malásia. Passava. Eu só queria passar no teste, mas eu não ia. Eu queria ficar me provando, sabe? E aí ela me emancipou pra eu dançar na Rede Globo. Porque, enfim, precisava de autorização, né? E aí eu comecei a carreira artística e profissional já bem cedo, assim, aos 12 anos, né? Bacana. Aí você saiu do Rio e veio para São Paulo direto, exatamente para o teatro musical já ou não? Então, eu comecei vindo com 18, 19 anos para fazer esse show da Disney. Sim. E aí comecei a fazer o contato com as pessoas daqui, fazer amizade, assim, eu não morava aqui, eu morava esporadicamente num hotel que a Disney pagava pra gente, disponibilizava. Mas, ao mesmo tempo, eu falei: caramba, acho que eu quero ir para São Paulo, porque tem muita oportunidade de trabalho, é muito bacana, o teatro musical é muito forte lá. E aí eu comecei a vir, assim, ficava na casa de um amigo, ficava na casa de outro, vinha com uma linha, fazia bate-volta, pegava um ônibus, assim, me desdobrava. Minha mãe ficava doida. Me desdobrava, porque eu falei: eu preciso fazer contato. Então, assim, eu fazia evento, fazia feira do automóvel, Fenatran, que é de caminhão. Gente, eu já fiz tudo, assim, dançava na televisão, aí dancei na Band aqui. Eu ia fazendo vários trabalhos, então, até conseguir me firmar dentro do teatro musical, fazer contato, continuar estudando, fazer audições, porque os não são muitos, né, gente? Né? A pessoa olha assim, a gente com a carreira, sei lá, 19 musicais no currículo, acha que foi do nada, não foi não faz bem mais assim. teste. O quê? Acabei de fazer 5 testes, não passei nenhum. Caramba! Mas você lembra seu primeiro teste?
De musical, assim? De musical, o meu primeiro teste, se eu não me engano, foi pra Sweet Charity, com a Cláudia Raia. Sim. E eu fiz um em São Paulo e fiz um no Rio também, porque depois ia ter uma temporada no Rio. Só que assim, era aquilo, eu ainda estava entendendo o mundo do teatro musical, né? Eu vinha do balé clássico, eu não entendia muito a linguagem, como era, tudo é experiência, né? Sim. Então eu lembro que eu cheguei aqui no teste, eu cheguei assim, bem bailarina, sabe? Com o cabelo todo pra trás, cheia de colã, assim, meinha, sapatilha. E quando eu cheguei no teste, as meninas todas no salto, todas maquiadas, com batom vermelho, com aplique. Aí eu falei, acho que eu errei, né? Mas eu fui pro teste, só que assim, eu ficava lá atrás, pequenininha, né? E não, assim, não sei nem se eu era vista direito, sabe? Mas é isso, eu comecei a me arriscar nas audições, eu fiz Sweet Charity, eu lembro que fiz Hairspray. Aí eu tava num evento na Bahia com a Roseli Fiorelli, minha mestra também, que começou a me empregar em São Paulo, fazia muito evento com ela. E aí eu tava num evento na Bahia com a Sara Sarres, com o Fábio Chihara. Até cantei pra eles, falei, tá bom, eu posso ir fazer o teste? E aí eu peguei um voo sozinha de madrugada, novinha assim, de madrugada, peguei um voo sozinha, cheguei em São Paulo, eu tava morrendo de sono. Não tava me aguentando em pé, precisava pegar a coreografia, porque num teste assim, você precisa pegar muito rápido. Precisava pegar a coreografia e eu não tava conseguindo assimilar as coisas direito. E aí eu lembro que a Fernanda Chama olhou pra mim e falou, você tá sem salto? Você tá com salto? Tipo assim, daquele jeito dela. Depois peguei intimidade com a Fernanda, fui trabalhar com ela, amo de paixão. Um beijo, Fernanda. Maravilhosa. Mas é isso, assim, não rolou, assim. Então, até emplacar, até entrar pro mercado, demorou, né? Eu passei por várias etapas. E é isso, a nossa vida é feita de não, assim. Em algum momento você pensou em desistir nesses nãos? Assim, no começo? Ou falar, vou ficar só no balé mesmo? Não, acho que não. Acho que eu nunca pensei em desistir, porque também eu conciliava a minha vida com outros trabalhos, assim. Eu sempre fiz de um tudo. E quando eu falo que a dança faz muito... Eu não nego a dança, assim, na minha vida, né? Porque tem bailarinos, assim, que não querem dançar mais, só querem fazer personagem, não quer dançar. Eu não consigo, assim, porque a dança, ela me abriu todas as portas, assim. Todos os personagens bacanas que eu fiz. Todos os trabalhos importantes, assim. Uma vez... De novo, novamente, estava lá dançando na minha escola, não sei o quê, o Arnaldo Jabu estava fazendo um teste para um corpo de baile do longa-metragem dele. Nosso querido Arnaldo Jabu, que não está mais aqui. E aí, eu tava lá, ele bateu o olho em mim, ele falou, você quer entrar pro elenco de apoio? Aí eu, quero. Vai. Falei, cara, um longa-metragem do Arnaldo Jabu. Falei, que isso? Aí eu falei, quero. Eu falei, não sabia nem o que era, mas eu falei, eu tenho certeza que eu vou aprender alguma coisa. E tava ali, sabe, entre uns atores, assim, maravilhosos, incríveis. E acordava todo dia, 4h30 da manhã, ia gravar. Ficava lá aprendendo com aquela experiência o dia inteiro de gravação. Então, assim, a dança sempre me empurrando e me abrindo as portas, sabe? Então, o que você perguntou? Eu esqueci. Se você já tinha pensado em desistir, mas você falou que não, né? Mas tem na pandemia, né? Teve aquela fase bem difícil, aí vários questionamentos. Mas assim, nunca pensei em desistir, não. Caramba. Carol, muita gente perguntou sobre Chicago. Esse musical foi um marco na sua carreira? Você acha que foi um que marcou bastante? Foi. Eu acho que assim, Chiquinha marcou muito no Chaves, não tem como negar. Mas eu acho que Chicago marcou e marcou em outro lugar, assim. Porque eu acho que como eu venho da dança, eu tenho certeza que eu sou inspiração e exemplo para muitos bailarinos e bailarinas, até amigos meus, assim, que estão na estrada junto comigo há muitos anos. E eu acho que marcou nesse sentido, assim, dessa visibilidade, desse espaço, de ter tido essa oportunidade de me mostrar. E a Roxy, a Velma, são personagens, assim, icônicos, assim. Qualquer atriz, até quem não faz teatro musical, acho que adoraria fazer esses personagens, assim. Muito. São personagens completas. A Roxy é uma personagem que tem várias camadas, várias cores. Ela passa ali pela comédia, pelo drama. Ela se aprofunda. Tem a dança, né? Tem o estilo Fosse, que é super difícil. Então, assim, tem vários desafios dentro desse musical. Então, assim, foi um marco na minha carreira, sim.
porque acho que foi uma protagonista do Broadway, né? Sim. Do musical porte Broadway, né? A Chiquinha foi do musical original brasileiro. E acho que a Roxy foi do musical, assim, do porte Broadway. Broadway, né? A gente recebeu uma pergunta aqui do Augusto. O Augusto pergunta pra você: como foi receber a notícia que ia ser Roxy? Ai, caramba, foi emocionante. Eu não ia fazer o teste, porque... Não. Porque eu sou sempre aquela que tá indo contra, sabe? Assim, porque Chicago é o sonho de qualquer bailarino. Sim. É o sonho de qualquer bailarino. Por causa do estilo Fosse, por causa... Enfim, é incrível. E não que eu não tivesse esse sonho, eu amava Chicago. Só que eu tava com o Chaves, com uma possibilidade de voltar. Foi antes da pandemia, né? A gente tava... Eu acho que com umas viagens marcadas, Uma se eu me turnê, lembro. né? É uma turnê que cancelou. E sim, eu tava vivendo um momento muito bacana da minha carreira e eu gostava muito de fazer. E eu falei, caramba, eu vou sair daqui pra fazer um teste, pra dançar. Não que fosse um problema dançar, mas assim, eu gosto muito de fazer a Chiquinha. E era um momento tão novo na minha vida, que tava me abrindo tantas portas, eu tava descobrindo tantas coisas. Aí o produtor me ligou e falou assim, a gente quer que você faça a audição pra Roxy. A gente, a Tânia Nardini, a diretora. Logo Roxy. Aí eu, tá, mas eu acho que já sei quem vai ser e tal. E eu falei, não, tudo bem. Eu falei, bom, vou me arriscar, porque de repente eu não passo pra Roxy, mas de repente passo pra outra coisa. Ou de repente passo pro musical, a gente não sabe o que pode acontecer. Sim, sim. E aí eu estudei, fui fazer o teste, e era um teste super seletivo, assim, foram, se eu não me engano, 6 meninas, que já foram diretamente pra fazer teste pra isso, pra Roxy, pra Velma, não sei. E eu cheguei lá, sim, minhas amigas e pessoas que eu admiro. Falei, caramba. Bate aquele friozinho, aquele, meu Deus. Sempre. Já fiz milhares de audições, é a mesma coisa, sempre. Você vai amadurecendo, mas o nervoso, tem aquele friozinho na barriga, tá sempre ali. E aí eu fui fazer o teste, e assim, mas eu falei, caramba, essa banca de criativos me conhece, porque eu já tinha trabalhado com essa produção, né? Com a IMM, com a Stephanie, e já tinha trabalhado com a Tânia Nardini, já tinha feito trabalhos muito importantes com ela, e ela, assim, faz parte da minha carreira, ela me lapidou também, né? Ela faz parte da minha construção como profissional. Então eu queria fazer um teste muito bacana. Falar, olha aqui, acho que eu cresci, acho que eu aprendi mais, sabe? Então, assim, eu fui com essa cabeça. Mas claro que você vai pro jogo pra ganhar. Sim, com certeza. Só que eu queria fazer um bom teste. Eu falei, meu Deus, não posso passar vergonha. Aí eu fui, fiz o teste. E eu falei, caramba. Aí você vai passando as fases. Eu falei, putz, acho que pode dar um caldo, hein? Acho que eu tô sentindo uma coisa boa, assim. E eu acho que mais até do que passar no teste, que é muito bom, é muito bacana a gente se sentir bem. Quando a gente sai do teste, é muito bacana. Porque às vezes você sai do teste e fala, cara... Nossa, podia ter dado melhor. E às vezes você até passa. Mas às vezes você fica assim, cara, não fui muito bem. A cabeça, né? Fica... não fui muito bem, podia ter dado melhor. Porque assim, no teste a gente nunca consegue dar 100%. Eu tô falando por mim, pelo menos. Eu vi que a Júlia também falou isso. Eu concordo, assim. A gente tem que trabalhar a cabeça, o emocional e toda a nossa técnica, tudo que a gente estudou e aprendeu até agora, pra gente pelo menos dar 80%. Sim. Porque 100% é difícil. Porque tem muitas coisas que atrapalham. E às vezes é poucos minutos, né? Tipo, não deixa você cantar a música toda. Tipo, é só algumas partes ali e deu. Próximo, é isso? Exatamente, assim, depende da produção, depende do que eles querem ver, assim, acontece muita coisa em teste. E aí, nesse teste, eu me senti muito bem, porque a banca criativa era incrível, eles foram acolhedores, foram amorosos, respeitosos, isso faz muita diferença pra gente. Atenção, gente, fica a dica para transições. Isso faz muita diferença pra gente, assim. E eu falei, caramba, que bom, eu acho que eu fiz um bom teste. Aí o Lior, o nosso produtor, me ligou. A gente faz, não sei se foram 1 ou 2 semanas esperando aquela expectativa, né? Aí ele me ligou. E aí eu falei, nossa, quando eu vi o nome dele assim na agenda do celular, eu falei, bom, é isso, ou pode ser negativo ou pode ser positivo. E aí, quando eu atendi o telefone, eu falei, oi, Lilico. Aí ele, as bocas todas vão dizer um nome só, Carol. Aí eu, hã? Eu, quê? Ele, eu falei, o quê? Não. Aí eu comecei a chorar, a chorar, tô arrepiada. Eu falei, nossa, não é possível, Ele, não, é você é a Roxy. Eu falei, cara... Caramba, Carol. E aí a gente tava naquele momento, assim, acho que era janeiro, né? Janeiro de 2020, se eu não me engano, foi antes da pandemia, né? Foi.
Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito, não tô acreditando nisso. Aí, assim, demorou um pouco pra ficha cair, né? Porque, não que eu não achasse que eu não pudesse passar, mas assim... Sabe quando você sonha com um personagem e você não sabe nem que você sonhou? Sim. Porque todo mundo sonhava em fazer Chicago. Mas eu falei, putz, a Roxy, será? Acho que tá muito distante, não sei. E eu fiquei assim, eu fiquei naquele estado de graça, de gratidão, assim. Demorou muito pra cair a ficha. Mas como teve uma pandemia, eu tive 2 anos pra cair a ficha, né, gente? Então... 2 anos. Não, eu acho que o que mais doeu, eu acredito... seria o fato de você ter a informação do tipo, cara, eu vou ser a nova Roxy, entendeu? Tipo, e não poder falar até a divulgação, né? Eu fiquei com dor de garganta. Cara, Fiquei. a informação aqui, ó. Eu fiquei com dor de garganta, assim. Eu lembro que eu fui assistir uma peça, encontrei com vários amigos que já sabiam, né? Porque rola uma fofoca, né? Dentro do teatro musical. E aí, vários amigos já sabiam e chegavam assim pra mim, assim, ai, me abraçava assim, parabéns, e eu não podia falar nada. Tipo, não negava, mas também não falava nada. E aí eu lembro que eu falei pra minha mestra, Kátia Barros, que me preparou pra fazer a audição de Chicago. Um beijo, Catinha. Minha mestra, que tá sempre me acompanhando também, faz parte da minha carreira profissional. E ela falou assim, amiga, claro, você não pode falar, então isso reflete no nosso corpo, sim, né? A gente sabe disso, tem sim. coisas que refletem no nosso corpo. Então Total. eu comecei a sentir dor de garganta que eu não podia gritar pro mundo. Cara. E fiquei 2 anos assim, né? Não podia falar. Não podia, né? Não. Nossa. Ó, a gente tem uma pergunta que eu fiquei meio assustado quando me Ai, perguntaram isso. Eu não sei se é verdade. Vou até abrir aqui, que eu fiquei... É verdade, Carol, que você se inspirou na Elisa Matsunaga para fazer o Roxy? Não foi uma inspiração, mas eu assisti o documentário. É? É. Porque, assim... O Chicago, ele é um musical mais antigo, mas ele é super atemporal. Total. Né? Eu acho que, assim, poderia ter uma adaptação de texto, mas isso não existe. Esses musicais que já foram concebidos, são mais antigos, assim, dificilmente... Eles mexem, né? Mexem, né? A não ser que você não compre como franquia, né? E aí pode ter uma adaptação aqui no Brasil. Mas no Chicago ele foi comprado como franquia, né? Então ele veio exatamente como ele era. E a nossa diretora, Tânia Nardini, assim, é uma enciclopédia do Chicago. Porque ela é diretora associada em outros países, em outros lugares. Então, assim... Ela que vai lá montando. Sabe tudo. Uma aula, assim, de tudo, de todo o universo. E eu adoro, assim, pesquisar, sabe, assim, coisas que você fala assim, putz, nunca imaginei, não tem nada a ver. Pra mim, assim, às vezes a diretora nem sabe, o diretor nem sabe, mas assim, pra me alimentar de outras fontes, de outras inspirações, de outras coisas. E eu assisti o documentário da Elisa, eu assisti o documentário da Suzane, porque são pessoas, são mulheres que cometeram crimes, né, e ficaram famosas. Né? Porque, querendo ou não, elas tiveram fama. Que era a vontade da Roxy, né? E era a vontade da Roxy, né? Tipo, a Roxy aconteceu não exatamente igual, mas assim, é uma coisa que anda ali bem próximo. Sim. Então eu comecei a assistir, assim, muito bacana, porque... Cara, tem entrevista da Suzane, assim, muito antiga, se eu não me engano, no Fantástico, assim. É uma coisa que acontecia no musical. O advogado dela manipulando ela, falando, olha, nessa hora você vai chorar. E isso acontecia no musical. O Billy Flynn falava pra Roxy. A gente tem uma cena que é maravilhosa, que é uma das minhas cenas preferidas e incríveis, assim, do teatro musical, que é a cena do tribunal. Que é uma cena cantada e tem muito texto, assim, atuação ao mesmo tempo. Ela tá sendo julgada e tem coreografia. É uma cena muito difícil. E a minha diretora, Tânia, ela falou, vamos com calma, que essa cena... passo a passo aqui. É passo a passo. É muito complicada, tem muita marca. Tem todo o elenco no palco, praticamente quase todo o elenco. Então, assim, eu falei, cara, olha isso. Olha a entrevista da Suzane... E olha o que a Roxy faz em cena. É praticamente a mesma Ficção coisa. E a realidade ali, né? Total. Então, assim, não é que eu me inspirei, mas assim, eu fui coletando informações. Às vezes você pega, sei lá, um gesto que a pessoa faz, uma coisa. Assim, tudo serve para alimentar a gente, entendeu? Sim. E é muito legal, nesses musicais que são franquias, a gente não tem muita liberdade de sair do que já foi concebido. Né? A gente pode botar o nosso borogodó, né? O nosso borogodó brasileiro. Mas não tem muita coisa que você possa fazer ali. Tem a marca. Tudo é marca, tá, gente? O dedo que levanta, a hora que você olha, porque é uma deixa pra orquestra. O número que você fica, não sei se vocês sabem, mas
O nosso palco em teatro musical, ele tem numeração, né? Pra gente se posicionar em todos os números, em todas as coreografias. É toda uma estrutura. Então, assim, não tinha muito o que sair dali. Então, eu ficava me alimentando de coisas que enriquecessem a minha Roxy, né? Pra ter um diferencial, assim, né? Você chegou a procurar vídeos da Broadway? Todos, se inspirou todos, em muito. O filme, assistiu o filme? Muito. Na pandemia, só no filme, todo Chicago. A pandemia nossa, dela gente, foi Chicago. 2 anos estudando. Mas também, assim, era uma coisa assim, aquilo que a gente fala da saúde mental, né? Foram 2 anos de espera. Então, assim, eu ficava me preparando, aí adiava. Me preparava, adiava. E fazia dieta, aí adiava. Então, assim, foi um efeito que eu precisava estar muito com a cabeça boa. Sim. Porque era aquilo, era uma grande chance, né? Foi bacana por um lado, porque eu tive muito tempo de preparação. E foi isso que você falou, assim, tipo, de me colocar num lugar. Eu lembro de uns amigos meus falando assim: aceita, agarra, agradece. É o seu momento. Porque eu acho que se tivesse sido naquele outro momento, não que fosse diferente, mas assim, eu passei em janeiro e o musical ia começar a ensaiar em abril, eu acho, se eu não me engano. Mas eu tive 2 anos para me preparar, psicologicamente e fisicamente. Então eu acho que quando começou o processo, eu estava muito centrada, assim. Eu me fechei naquilo ali, eu falei, cara, eu preciso entregar esse trabalho. Para mim, Carol, assim, eu que trabalho com teatro musical, eu tenho esse lado, eu sou muito pé no chão. Então, eu sei que a galera que assiste vê todo o glamour, mas assim, é um trabalho para mim. Eu sei que nossa, é Roxy. Eu sei. Mas é um trabalho. Quando eu vejo a minha foto, tipo, quando a minha mãe chegou, eu sei que uma amiga minha falou, quando a minha mãe viu a foto, assim, enorme, eu chorava, assim, os produtores, o Lior e o Ricardo mandaram pra mim a fachada, assim, do Teatro Santander com a minha foto. Eu chorava, assim, encolhidinha na cama. Eu falei, cara, até me emociono. Eu falei, cara, olha isso, porque quantos personagens eu fiz e quantas vezes eu queria que a minha foto tivesse ali fora. Não é que, mas tem um significado pra gente, sabe? Tem um significado. Ali é o resultado da sua batalha de vida, assim, né? Desde quando você começou, aquelas primeiras aulas até... Exatamente. Então, quando eu olhava aquela foto, eu falei, eu preciso entregar esse trabalho. O público tá chegando aqui pra ver essa garota aí. Você sentiu pressão? Ou você própria se botou pressão? Tipo, cara, eu preciso dar o meu melhor aqui. Eu tipo... mesma que coloco pressão em mim, assim. Eu não deixo que a pressão de fora... Eu tento deixar, não me atinja, sabe? Eu já tive essa pergunta em outra entrevista. E assim, é isso. Eu tento, dependendo do trabalho, eu tento focar. É um trabalho, gente. É um trabalho. Eu sei que é maravilhoso. A gente colher todos os louros, todo o reconhecimento. É muito bacana, mas é um trabalho. Eu preciso entregar. É uma responsabilidade enorme. Muito. Eu fui assistir o Wicked, essa versão agora, com as meninas maravilhosas, que eu sou fã, Mira, Fabi, minhas amigas, assim. E eu tava chegando no Santander... Como faz parte da minha carreira aquele teatro, já passei por muitos musicais e o último foi a Roxy, eu tava chegando, e sabe quando eu fui chegando no teatro, fui vendo o público chegar, eu falei, cara, eu já tive aqui, já tive com um cartaz enorme aqui e essa galera já chegou pra me assistir. Sim. Olha isso, o teatro lotado. Eu falei, que responsabilidade. Eu olhava pro palco assim, ficava lembrando das coisas que eu fazia, só que naquele momento... Eu acho que eu estava tão centrada, tão disciplinada em fazer acontecer, que eu não ficava com isso, sabe? É isso, era um trabalho, assim. E eu acho que isso que foi bacana para minha saúde emocional, né? E pro trabalho ser um trabalho também bem feito, assim, com qualidade. Foi, você e a Emanuele tinham uma sintonia no palco, uma troca. Como é que foi trabalhar com ela? Apaixonada, Manu. Sou apaixonada, assim. Foi muito bacana, porque olha que história legal. Tive um gap num momento da minha vida, assim, teve um gap antes do web, né? Então foi antes de sair das coisas começarem a se abrir, os portais, assim, começarem a se abrir. Eu já fazia musical há muitos anos, era parte do ensemble, já tinha sido cover, swing. Pra quem não sabe, swing é uma pessoa que faz um plot de todas as mulheres do elenco, às vezes faz até de homem também. Caramba, e puxado. Já tinha passado por muitas coisas e eu queria crescer. Né? Eu queria fazer personagens, eu queria ter um destaque, porque eu gostava muito de atuar. E aí, eu tive um gap de musicais e eu fiquei, tipo, meio que desempregada, assim, uns 2 meses. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou gravar clipe. Fui dançar no Faustão. Naquele quadro de musicais que tinha, não sei se você sabe, tinha um quadro de musicais. A Manu tava fazendo esse quadro. E o quadro que eu dancei com a Manu, fui bailarina da Manu.
A Manu tava fazendo, se eu não me engano, acho que era Carmen Miranda. E eu dancei com a Manu. Olha só o mundo. Nossa. Aí eu dancei com a Manu, tudo bem. Não tive muito contato, porque é rápido, né? Televisão é coisa rápida. Passou, 2020, fui fazer a audição do Chicago. Tava lá sentadinha com as outras meninas esperando. Aí a Manu desceu a escada, que acho que ela tava fazendo teste pra Velma. Aí ela passou, cumprimentou as meninas. Não sei se já tava fechado que era ela ali. Aí eu tava sentadinha assim, aí ela tava com um saltão alto. Aí ela olhou assim pra baixo. Oi, tudo bom? Não sei o quê. Aí ela olhou assim pra mim. Aí teve sabe uma empatia, assim, um sorrisão. A Manu é solar, né? Aí eu, oi, tudo bom? Não sei o quê. Aí passou, não sabia se ia ser ela. Passou. Passei pro teste. Aí fui pra um carnaval em Salvador. Já sabia que eu ia ser Roxy, mas não podia falar nada. Manu estava no mesmo camarote que eu, em Salvador. Gente. Tava no andar de cima, eu tava no andar de baixo. E eu queria ir falar com ela. Aí uma produtora amiga minha tava comigo, ela falou assim, não vai, porque pode vazar informação. Isso vai ser prejudicial pra você. Que eu tava doida pra falar com ela, eu sou Roxy. Tava doida pra me juntar com ela ali no Carnaval de Salvador. E ela é baiana, né? Tipo, é o lugar dela. Mas não consegui. Eu falei, tá bom, vai ter o nosso momento. E aí, quando a gente começou o nosso processo, assim, depois de 2 anos de pandemia, a gente não se falou, a gente se falou, assim, por uma live que até eu que conduzi. Foi muito bacana, que eu consegui conhecer melhor ela. O Paulo já tinha trabalhado com ele, amo, de paixão. E aí, eu comecei a conhecer a Manu, assim, eu falei, cara... Que artista, assim, porque uma artista apaixonada pelo que faz, assim, que tem muito respeito pelo ofício. E foi muito bacana, assim, porque geralmente quando as atrizes de teatro musical, elas estão sempre prontas, sabe? Sempre prontas, com tudo decorado, com tudo na ponta da língua, não sei o quê. E eu também, eu tenho uma disciplina, só que eu vou por etapas, né? Então, assim, eu estudei, eu me preparei muito, eu falei, puxa, como é que vai chegar a Emanuele, né? Porque a Emanuele é cantora, ela vai chegar lá sabendo tudo, vai chegar na ponta da língua, não sei o quê. E aí, quando a gente chegou no nosso primeiro ensaio, que a gente se conectou, tudo foi junto. A gente acertava junto, a gente errava junto, sabe? A sintonia ali já... Desde o primeiro dia, assim, porque eu falei... E a gente foi se equilibrando. Ela foi me ajudando com a parte musical. Eu, de repente, consegui ajudar ela com uma outra parte, contando também das experiências do teatro musical. Ela já tinha feito teatro musical, acho que brasileiro, se não me engano. Acho que Tieta. Mas tinha muitos anos que ela não fazia teatro. Então, ela também estava com essa expectativa de voltar. E ainda mais nesse personagem. Então, assim, foi um trabalho muito bacana. Porque, geralmente, quando tem um protagonismo feminino, 2 mulheres no protagonismo... Tem essa coisa, assim, de... Até, acho que da pressão de fora. E isso pode causar, assim, um estranhamento, uma rivalidade. Quem é melhor, quem é tal, e é muito chato. E, assim, em nenhum momento a gente teve isso, sabe? A gente pegou na mão uma da outra, assim, do primeiro dia até o final, assim. E foi bacana porque a gente tem uma amizade que a gente tá levando pra vida, assim. A gente se encontra, a gente se fala, eu tô com saudade, te amo, como você tá, como é que tá seu trabalho. A gente se aconselha na vida, assim. Foi uma super parceira, super, assim. E eu admiro muito a garra que ela teve, porque Chicago, gente, não é pra qualquer um. Imagino. E era uma maratona, assim. Então, assim, ela estava sempre ali, firme, forte. Assim, era foco. Ela não faltava às sessões. Ela fazia questão de estar ali sempre. Ela conciliava a agenda dela, que é muito cheia, porque ela faz longa, faz série. Então, assim, foi lindo, assim. Eu sou muito fã da Manu. Que bacana. Ó, eu sei que eu pulei algumas etapas, como a própria Carol falou, tem a Chiquinha, tem a Hebe, mas eu falo muito também, gente. Mas era que Chicago, realmente, vocês me encheram de perguntas sobre Chicago, tá? Eu espero que tenha esclarecido as suas dúvidas, mas eu preciso agora voltar um personagem antes de Chicago, que também foi um divisor, acredito eu, que é Chiquinha, né? Como é que foi, Chiquinha, fazer a Chiquinha? Você assistiu a série toda? Como é que foi? Devorei tudo, gente. Dormia e acordava com a Maria Antonieta de las Neves. Você chegou a conhecer, não? Infelizmente não. Era meu sonho na época, assim, porque quando eu construí a Chiquinha, eu falei, caramba, eu quero construir essa Chiquinha, eu quero que seja uma homenagem pro público, pra mim também, porque eu assistia Chaves, era público, e pra ela, porque foi ela que criou, né? É aquilo. Era um original brasileiro, a gente teve muita liberdade, muita, assim. Foi um processo muito enriquecedor e muito bacana, diferente de tudo que eu já tinha feito. Deu muito medo, né? Porque, assim, Chaves tem um público, gente, que vocês não têm noção. Quer dizer, talvez vocês tenham. Então, assim, nesse trabalho, eu sofri uma pressão.
Eu e acho que todo o elenco, assim. Claro, por parte nossa, mas eu acho que por causa disso também. Porque é um legado, né? Total. E a gente tem muita referência. Então, assim, quando saiu... Eu mesma, quando eu fui fazer o teste, eu falei, gente, como é que vai ser esse musical do Chaves? Eu falei, não, gente, como é que vai ser isso? Tava estranho. Eu fui fazer o teste, porque eu precisava trabalhar. Você já foi focada pra Chiquinha, não? Fui. Eu mandei o material, e aí quando me mandaram meu material pra ser selecionada, e aí quando me mandaram o material de volta, me mandaram de Chiquinha. Chiquinha. Porque assim, eu nunca imitei, né? As pessoas acham que eu imitava. Não, gente, eu estudei pra construir a personagem, eu não imitava. Nossa. Porque o Diego Veloso, ele falava, eu imitava Kiko. Eu não imitava Chiquinha. Então eu estudei pra fazer o teste pra personagem. Aí eu olhei e falei, gente, eu não tenho nada a ver com a Maria Antonieta. Então vamos começar aí. Como é que eu vou pro teste? Aí eu fui, improvisei uma roupinha verde, vermelha, botei um casaquinho, comprei um óculos, Você foi assim, toda preparada? Fui. Nesse caso eu fui. Porque eu falei, eu não tenho nada a ver fisicamente com a Maria Antonieta. Eu preciso dar o que eu posso, entregar o que eu posso tecnicamente, mas eu preciso que eles me enxerguem. Eu preciso que eles olhem e falem, nossa, ela pode fazer. Caracterizada, porque o teatro tem uma magia, né? Eu fiz uma velha nordestina, uma velha cangaceira. Sim. Gente. Então, assim, o teatro tem uma magia. Então eu falei, eu vou acreditar no que eu estou fazendo e eu vou desse jeito. Aí eu fiz as Maria Chiquinhas toda torta. Eu ultrapassei todos os limites. Eu pintei o meu dente de... de preto, eu pintei de lápis. No musical a gente tem um esmalte, né, próprio pra isso. Existe um esmalte pra isso. E aí, eu não tinha esse esmalte. Então eu fui, peguei o lápis e o lápis grudando aqui, ó, na boca. Eu cantava e o lápis grudando, ia saindo e ela retocava. Não, a Fernanda Maia, eu lembro que ela olhou pra mim e ela falou assim, você pintou o dente? Porque eu já tinha trabalhado com ela, eu tava trabalhando com ela no Cangaceiras na época, né? Caramba. Ela falou assim, você pintou o dente? Eu falei, acho que eu ultrapassei o limite. E aí eu fui pro teste assim, eu falei, porque... E quando eu cheguei foi muito bacana, porque tinham várias meninas assim, meio caracterizadas, né? Era isso que eu queria perguntar. Foi só você, o pessoal de preto? Ou só... Não, assim, tinha gente que não tava e tinha gente que tava, assim, os que estavam pro personagem foi muito legal, assim. Eu comecei a ficar muito empolgada, porque é uma magia, sabe, tipo a Disney? Só que era o Chaves, entendeu? Eu falei, caraca, que legal. Então, assim, foi tudo legal. A audição de dança foi bacana, a audição de canto foi bacana. Na audição de canto, eu já coloquei, assim, um pouco da Chiquinha, sabe? Porque a gente vai para os grandes musicais, a gente vai cantar, né? Uma técnica. E eu fui cantar e eu lembro, assim, que eu já coloquei um pouco dela, assim, do que eu conseguia fazer na época, né? Que tinha que ter muito treino. Então, assim, quando eu fiquei sabendo que eu passei, eu falei... Eu também não tinha noção, assim, do que ia ser, né? Do que seria, né? Do que seria, da magnitude disso. Sim. E o processo, acho que, se não me engano, foram uns 2 ou 3 meses de improviso, muitos improvisos. A gente trabalhou em cima de uma linguagem de clown, né? Porque fora a turma da vila tinha a turma dos palhaços. E as linguagens se misturavam, porque o X-Espírito era isso, né? Era clownesco. Então, assim, foi muito enriquecedor, deu muito medo, sim, por causa da cobrança dos fãs. Quando saiu a notícia, aquela coisa da internet, né? Você vai olhar, nossa, quem vai fazer? Quero ver se vai fazer bem, quero ver se vai fazer igual. Aí eu falava, gente, vamos parar de olhar os comentários. Vamos só dormir, estudar, acordar, vir pro ensaio. Vamos fazer o nosso. Vamos se fechar aqui, porque senão a gente não ficava bitolando sobre essa cobrança dos fãs, né? Porque, assim, foi muito bacana que as pessoas tinham preconceito com o musical. Depois do musical ter estreado... As pessoas tinham preconceito. Sim. Vários fãs, assim, que vinham falar comigo. Nossa, eu tinha um preconceito, mas pelo amor de Deus, você é idêntica, você tá idêntica, eu chorei. E vocês... Eu falei, cara, é isso. Eu conversei com a Carol, antes de começar, que eu tinha esse preconceito, né? Antes, quando eu vi lá, eu falei, mas como vai funcionar isso? Chaves, o musical e tal. Mas quando eu fui assistir, você sente ali o cuidado da direção, cenografia, figurino, canto, interpretação. Você, de Chiquinha... Aliás, a voz, como é que foi a questão da voz? Então, assim, a voz era uma coisa que me preocupava muito, porque é aquilo, eu como público, como espectadora de Chaves, eu também me cobrava. Eu falei, cara, eu não quero entregar uma coisa que seja muito distante. É uma homenagem que eu tô fazendo. Total. Não é uma cópia, mas é uma homenagem. Eu vou botar o meu, e era muito legal, porque como era um texto original, assim, tipo, a gente criou muita coisa. Era muito bacana. E a voz, eu ficava muito preocupada. Eu falei, calma, vamos por etapa.
Sim. Vamos por etapa. Aí chegou a etapa da voz, assim, de construção da voz. As nossas referências são a Cecília Leme e a Mara, Sandra Mara. Eu falei, bom, vamos lá. Aí eu comecei a pesquisar e tinha a voz das duas, que são bem parecidas, mas tem uma coisinha ou outra. Eu dormia escutando. Eu deitava no travesseiro, assim, cansada dos ensaios, né? Aí eu colocava, assim, no telefone, YouTube, colocava o episódio e ficava escutando. E ficava revezando, assim, a voz das duas. Procurava todas as versões, né? Porque tinha até versões gravadas agora, dubladas agora, mais recente. Eu ficava escutando. E eu comecei a tentar fazer em casa. Eu ia praticando, colocando no texto. Claro que tem a Carol. A Carol é a Carol. Tem gente que vai assistir outra peça e fala, nossa, eu vi a Chiquinha. Eu falei, não, você não viu a Chiquinha. É que eu tenho um timbre. É a mesma pessoa fazendo vários personagens. Você não tá vendo a Chiquinha, é o meu timbre. Sim. Então, às vezes, até eu conversando com você, talvez você vá... Várias vezes aqui eu já... A voz vai encaixar no lugar que vai te lembrar. Sim. E aí, eu comecei a estudar dessa maneira, assim. Eu lembro que a gente já tava no teatro. E eu, assim, ó, ficava que nem uma maluca, assim, com o telefone. Os meus amigos falavam assim, chega! Chega! Você está maluca, chega! Foi muito bacana. Aí, na primeira vez que a gente se caracterizou, eu fiz um vídeo, assim, andando de quadriciclo, né? Quadriciclo que chama? Velocípede? Eu acho que eu sei qual é. Eu só não sei o nome, sabe o nome? De 3 rodas, né? Aí eu andando assim, foi a primeira vez que eu me caracterizei, a primeira vez que eu tava brincando, assim, sabe? Livre, falando. E eu pego esse vídeo, e depois eu pego um vídeo, assim, do final da temporada, como mudou. Porque tudo é a prática, tudo é exercício ali do dia a dia, entendeu? Então foi aprimorando. Eu conheci as 2 dubladoras. Né? Eu tenho um vídeo assim com a Cecília. A Cecília também é uma pessoa que ficou na minha vida, assim. Todos os musicais, todos os trabalhos que eu faço, eu a convido e ela sempre vai assistir. Ela e o marido são incríveis, são apaixonantes, são amorosos. E eu sou muito fã, assim. Quando eu encontrei com ela falou, oi, tudo bem? Aí eu, meu Deus, é a Chiquinha. Porque é a nossa Chiquinha. Sim. É a nossa Chiquinha. Sim. Tipo, não é a Maria Antonieta, que é a referência que a gente tem física, né? Mas, assim, é a nossa Chiquinha. Então, assim, eu ficava encantada. Eu tenho um vídeo com ela muito bacana, assim, a gente falando junto. E ter o feedback delas e dela também. Ela assistiu várias vezes o musical, assim. Foi muito emocionante, assim. Então, foi esse processo de construção, assim, de muito estudo, gente. Muito. E o filho do Roberto Bolaños foi assistir, não foi? Ele gostou? Amor, assim, se emocionou muito, né? Porque acho que nós fomos a única montagem, né? Porque era uma coisa licenciada, tem toda uma estrutura por trás disso, não é assim, chega e monta chaves, né? Foi licenciado, foi tudo liberado. Então, assim, vieram pessoas do México, ele veio, ele assistiu, ele se emocionou muito, né? Tinha uma homenagem. É lindo, gente. Pra Florinda. A Florinda tinha uma música acho que era uma música que ele tinha escrito pra ela, o pai. Então, assim, foi uma homenagem muito bonita. Então, ele, sim, ficou enlouquecido. Nossa, foi lindo. Lindo, lindo, lindo. Aliás, inclusive, se possível, gente, voltem. É lindo. Aquele final, ele indo. É tudo lindo. Tudo foi um musical realmente, assim, que superou as expectativas, acho que do público e nossa também, como elenco, né? A gente tentou entregar, assim, o que a gente podia de mais bonito, assim, respeitando a qualidade do trabalho daqueles atores que construíram esses personagens e que fazem parte da nossa infância. Total. Teve uma temporada agora nova, eu não pude fazer, né? Porque eu tava em outro espetáculo. Mas, assim, é muito bonito, é muito mágico. Eu adoraria que voltasse, que viajasse muito. Vamos ver, né? Nossa. E antes de Chiquinha, tivemos Hebe. Sim, gente, ó, comecei de Chicago, Chiquinha e agora Hebe, que também foi um espetáculo magnífico, né? Dirigido pelo Miguel Falabella, né? Incrível. Como é que foi? Pra quem não sabe, a Carol fez a Hebe novinha, né? A Hebe jovem. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi muito bacana, porque eu acho que ali que abriu uma porta, assim, um portal maior de visibilidade pro meu trabalho. Porque é aquilo, né? A gente tá no teatro musical, tem gente que gosta de fazer um ensemble só, tem gente que gosta de ser swing, tem gente que gosta de ser dance captain, e outros ficar mais no backstage. E foi aquilo que eu falei pra você, eu queria fazer mais, assim. Eu queria me mostrar mais, eu queria fazer mais, eu queria outras oportunidades maiores, assim.
E aí o Web também era um musical que eu não ia fazer teste. Porque eu tava num outro musical, que era o Vamp, da Aventura. Tava no Rio, e aí veio pra São Paulo. Eu já tinha um emprego. E eu falei, o que eu vou fazer no Web? Aí a nossa produtora de elenco, a Gisele Lima, que é minha amiga também, me ligou e falou, amiga, é o seguinte, a gente gostou de uma atriz aqui, chama Débora Reis. Ela é muito parecida com você. E eu já tinha escutado, porque o Ivan Parente, já tinha a Dani Cury, já tinham me falado da Débora. Falou, Carol, você é tão parecido com a Débora. Quando a gente tá com você, a gente lembra da Débora. E aí, quando eu olhei, eu falei, caraca, a gente parece mesmo. Realmente, assim, parece. A estrutura do rosto, o nariz, a boca, o olho. Falei, caramba! E aí ela falou assim, e a gente acha que você é muito parecida com a Débora. Você não topa vir fazer um teste pra Hebe Job? Eu falei, Hebe? Eu falei, gente, eu não tenho nada a ver fisicamente com a Hebe. Nada. Não, mas... E aí eu tinha que fazer teste pra Fernanda Chama, pro Daniel Rocha, pro Guilherme Terra, pro Miguel Falabella, todos que me conheciam. Olha que pressão. Eu falei, caraca. E assim, o musical um dia anterior, o material um dia anterior pra eu ir no teste no dia seguinte. E a música que eu tinha que cantar era a música da Carmen Miranda, que foi a música que ela ganhou o primeiro concurso dela da rádio. Ah, sim. Que é uma música super rápida, com uma letra, e é rápida. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, tá bom. Eu fui lá, me empenhei, decorei, fiquei lá até a hora de entrar, fiquei decorando a letra, a cena, não sei o quê. E aí foi muito bacana. Eu fui, coloquei um vestidinho mais menininha, né? Falei, vou tentar ficar mais menininha aqui, né? Sim. Porque era jovem, criança, assim. Eu peguei esse aqui da idade de 5, 6 anos. Aí passou pelos 12, foi até um pouco ali da adolescência. Sim. Aí eu fui mais menininha. Quando eu entrei no teatro, aí Fernanda, Miguel, aquela... Ai, desculpa, perdão. Bati aqui no microfone. Aí, aquela festa, né? Aí subi pra cantar, pra fazer a cena. Aí daqui a pouco o Miguel chama a Débora pra subir no palco e fazer junto comigo. Aí eu, caraca. E aí nós fizemos juntas a cena, cantamos um pedacinho, se eu me lembro, assim. Aí acabou o teste. Aí o Miguel e a Fernanda, é isso, nós temos. Eu, o quê? Eu nunca fiz um teste assim, que eu fiz o teste e passei na hora. Etapas, não é? Não, etapas e você fica dias, semanas esperando uma resposta. Juro por Deus, eu sentei assim na beirada do palco, eu, a Débora, não tinha muita intimidade com ela ainda. E aí, ela com aquela luz, né? Igual a Hebe, assim, com aquela luz solar, rindo, gargalhando. E aí o Miguel falou assim, nós estamos na Hebe. Eu falei, o quê? Não acredito. Eu comecei a chorar. O Miguel, para, aquele jeito dele. Juro, aí eu saí assim, juro, eu sentei assim foi no Procópio Ferreira o teste. Eu sentei na escada, aí eu não tô acreditando nisso. Eu sou a Hebe jovem. A Hebe jovem. E eu passei agora no musical. Não tô esperando um telefonema. Eu tô empregada, eu tenho emprego. Eu sou a Hebe jovem. Caramba, Carol. E aí foi incrível, assim. Foi um processo muito bacana. De muitas descobertas de coisas, assim. E de estudar sobre a vida dessa mulher que foi tão importante pra gente, né? Empoderada já naquela época, né? Sim. Você teve muitas liberdades por conta de falta de material dessa época? Muita. O Miguel te deu essa liberdade de você criar os trejeitos e tal, não? Muita. Tive muita liberdade. Claro que eu tinha referência, que era a Débora Reis, que era a nossa Hebe, né? Na maior parte do espetáculo. Mas eu tive muita liberdade, até pra voz também, porque a Hebe nasceu em Taubaté, então eu fui procurar fazer esse sotaque. Ninguém me pediu isso, foi uma coisa que eu fui atrás, porque eu queria construir a personagem. Não adiantava eu imitar a Hebe que a gente conhece, né? Porque era isso, era uma outra idade, era uma outra época da vida dela. Foi muito bacana que eu cantei Carmen Miranda, então tinha aquela oportunidade também de chegar próximo da Carmen, sabe? De um timbre, de uma voz. Eu tive muita liberdade. E foi muito bacana porque a gente construiu um musical em cima de um preto e branco, né? De uma maquiagem preto e branca no primeiro ato. Né? E no segundo ato, eu fazia parte do balé também. Então, assim, eu fazia o espetáculo inteiro. Nossa, quando a gente se conheceu, eu falava muito, né, de Hebe, um musical. Só que já tinha saído de cartaz. Eu falei, você tinha que assistir. Você tinha que assistir. Hebe pra mim é que nem Chaves, assim, tinha que viajar, sabe? Porque a Hebe é a nossa referência, assim. E é muito bacana, eu tava falando com você antes da entrevista, que eu fico muito feliz, assim, quando eu saio, hoje em dia, saio de uma peça, porque já tem alguns anos, se não me engano foi 2007. Não, 2017. Não, 2017. E aí, 2017, 2018. Por aí. E aí, já tem uns anos que eu fiz o musical. E aí, quando eu saio,
a pessoa fala, você não é Ebinha? Eu fico tão feliz, porque já tem tantos anos, e a pessoa acompanhar o meu trabalho, lembrar, porque a gente fica muito diferente com caracterização de teatro, né? Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz com esse carinho, com esse reconhecimento, assim, lá de trás, sabe? Porque ali, pra mim, acho que foi quando... foi um divisor de águas, sabe? Sim. Todo mundo fala que foi a Chiquinha, mas não. Foi ali. Não, mas é lindo, lindo. Aquele final dela com aquele vestido azul. Era emocionante. A conversa com a morte, não, né? Era emocionante. Lindo, era muito lindo, bacana. Lindo. Vamos responder as perguntas dos fãs. Ih! Agora, olha, boatos que Dona Carol iria entrar no BBB, gente. Que história é essa, Carol? Oi, Boninho! Gente, não! Onde vocês tiraram isso? Sério que você ia entrar no Big Brother? Adoraria ficar milionária, mas... Não, nunca mandei nenhum vídeo. Você iria? Ai, eu já pensei sobre isso, sabia? Eu tenho dúvidas. Porque assim, eu não sei se eu aguentaria ficar lá dentro. Assim, a gente já fez algumas apresentações de divulgação de musicais lá dentro. Então assim, eu já vi como é que é. Ixi. Gente, é assim, é uma caixa. É uma caixa, assim mesmo, sabe? Diz que é pequeno lá, É pequeno, é uma caixa, é um estúdio. Ai, desculpa. Eu batendo aqui no microfone. Eu não sei se eu iria, mas aí fica aí, né? Se o Boninho me convidar, fica a dica. E aí, será que ia rolar brigas? Carol é meio esquentadinha. Com certeza, gente, eu sou ariana. Sou ariana. Eu adoro limpeza. Pensa, eu entrar naquela casa, um banheiro pra todo mundo. Não tem condição, gente. Vamos ver, por 1 milhão, né? Não, agora foram 2 milhões, não sei quanto. Aumentou, 2 milhões então... e 400, eu acho. Ai, daria um sossego, né? Eu ia comprar um musical que eu quisesse fazer, qualquer coisa bom. assim. Falando nisso, um personagem que você gostaria de fazer assim? Putz, todo mundo me pergunta, eu não sei, sabia? Eu vou muito com... Deixa a vida me levar. Eu não sou essa pessoa assim que fico vidrada, quero fazer esse personagem. Eu gosto de fazer muita coisa diferente, assim. Pelo que a gente tá vendo, você gosta muito de desafio. Gosto. Sabe? Tipo, é chamada de um dia, no dia seguinte já tem que estar com o texto e as coisas que eu faço são muito diferentes. Faço uma criança, faço uma velha, aí faço uma pin-up, assim, aí fiz uma russa agora. Né? Pois então Anastácia, né? Foi lindo. Nossa. Então assim, é uma coisa muito diferente da outra. Eu adoro mudar o personagem. Pra mim, assim, eu gosto de estar disponível pra isso. Então assim, uma vilã, sabe? Todo mundo fala, você sempre vai pra comédia. Sim, sempre vou pra comédia. As pessoas acham que olham pra mim, não sei, me acham engraçada. E eu sempre acabo caindo pro lado da comédia. Mas assim, drama, vilã, teatro de prosa, né? Teatro de prosa que não é musical, assim, eu amo. Tem alguns projetos, assim, pra Você faria acontecer. novela? Sim, faria. Eu vi que você fez umas participações, né? Fiz umas participações. Quando eu morava no Rio, né, era mais forte, assim, essa busca, essa procura. Aí depois eu vim pra cá, foquei no teatro musical. E agora, né, tem um empresário, tem uma pessoa, tem um agente comigo. Então eu tô tentando focar também mais nesse lado do streaming, né, do audiovisual. Porque eu sou atriz, assim, então eu tô aberta pra tudo. Comecei a estudar dublagem, né? Nossa. Então, assim, eu quero me aventurar em tudo que eu posso. Daqui a pouco aí Carol dublando aí uns personagens. Ai, é muito legal, gente. Imagina o filme da Disney. Minha filha. Eu quero ser dubladora mesmo, assim, eu não quero só fazer os filmes musicais, não, sabe? Quer fazer aquela voz séria, assim? Quero fazer tudo. Eu tô estudando, achei o máximo, assim, muito legal. Carol, o Vinícius tá perguntando pra você, a gente já tá encerrando já, como ir bem numa audição? Quais dicas você daria? Eu também sempre me pergunto. Não, olha, eu acho assim, estar preparado, né? Estar muito bem preparado, preparar o material que você recebeu ou que você vai levar, decorar, né? O que tiver que decorar. Porque quanto melhor você tiver preparado, você vai ficar menos nervoso, né? Porque a gente estava falando sobre isso, assim, sobre a coisa do emocional, do psicológico. Isso atrapalha muito. Às vezes me atrapalha. Né? Porque dependendo do teste, às vezes você coloca muita expectativa naquele trabalho que você quer muito passar. E aí isso te deixa com nervosismo muito... que atrapalha. Você fica com o coração... atrapalha a respiração, né? Se o coração acelera, atrapalha a respiração. Sim. Isso tudo vai para a voz, vai para o corpo. E quando você entra numa sala de audição, a banca, ela já faz um raio-x, assim, seu, né? Ela já tá vendo quem é você, como se você se comporta... como você se comporta em grupo, sozinha, né? Então, assim, eu tenho várias histórias. Assim, o teste do Anastácia
Foi depois do Chicago. O Chicago acabou. Um teste, assim, caiu. Eu não sabia que ia ter Anastácia no Brasil. Eu não era íntima da história. Já tinha assistido o filme, mas assim, não era íntima da história do musical. Não sabia nem como é que era o musical. Eu não sabia que eu poderia fazer a personagem que eu fiz, porque no perfil estava 45 mais, eu tenho 37. Então eu falei, bom, é possível, mas quando os gringos colocam assim, eles querem aquilo, sim, né? Sim. Realmente, assim. Então eu entrei pra fazer... Gente, tão nervosa. Eu acho que foi o teste que eu fiquei mais nervosa na minha vida. A produtora falou assim, você quer um copo de água? Aí pegando assim. Tremendo, porque eu tinha pego o material em 2 dias pra decorar uma letra, não sei o que. Eu não tinha intimidade com aquele material. E eu falei, caramba. E eu precisava trabalhar, então tudo... A pressão, né? A pressão. Então, assim, se prepare. Fique íntimo daquele material que você vai levar, sabe? A música, a cena, estude o universo daquele personagem, o universo do musical, do que o musical fala, a época. Nem sempre você precisa ir caracterizado, né? Tem que saber ter esse feeling aí. Você pode ir com uma roupa próxima ou não. Também, às vezes, isso não quer dizer nada, né? Você pode... Seja só você. Eu tenho certeza que o que me fez também pegar a Roxy foi isso, assim. O Chicago, ele fala de gente, né? Gente, sim, de verdade, pessoas, assim, reais. Pessoas. Então, eu acho que ser eu ali naquele momento me fez pegar a personagem, sabe? Que eu falei, putz, eu fiz aquilo, eu me emocionei, eu fiquei frágil, eu fiquei sensível, vulnerável. E era exatamente isso que a produção talvez queria, né? Não, sim, o diretor musical, ele veio, vem aqui, me dá, que eu tava assim, ele vem aqui, eu sei que é difícil ser Roxy, me dá um abraço, tipo, no teste, sabe, que eu tava aos prantos, sim, que ele foi me conduzindo, eles foram me conduzindo, a diretora foi me conduzindo, me dirigindo, e eu comecei, eu falei, pô, não peguei, né, tava chorando no teste, não peguei. Caramba. Sabe? Tem no YouTube, eu não sei se você já chegou a ver, tava rolando meio que um reality show pra descobrir quem seria a nova Roxy, você chegou a ver? Sim. Tem uns vídeos lá e é difícil, né? Muito bacana. Nossa, eu fiquei vendo... Agora eu fico aqui imaginando, o que você deve ter feito lá na dança, canto e tal? A gente fez um teste de dança, porque o estilo é Bob Fosse, é muito específico e super difícil, né? Minimalista, né? Então tudo... A gente fez o teste de dança. Eu fiz a cena, que era um monólogo, né? Aquela cena enorme da Roxy, sozinha em cena, um monólogo que emenda na música. Sim. E aí, dependendo da produção, dependendo do que eles querem ver, eles podem te dirigir no teste ou não. E nesse teste, em outros testes também já fui dirigida. Nesse teste, principalmente, a Tânia Nardini, a nossa diretora, o diretor musical, eles me dirigiram. Pensa assim, assim, assado. E eu fui me imbuindo de uma emoção, que foi que eu falei. Chegou num estado que juntou a Roxy com o sonho da Carol, né? E aí eu acho que ali eu me emocionei e foi isso, eu fui eu mesma. Né? Não tava no personagem. Fui eu mesma, não pensei em nada, eu só fui... me disponibilizando, isso é muito bacana também. Você se disponibilizar, estar aberto para ser dirigido na hora do teste. Porque às vezes a gente estuda e vai com o negócio na cabeça. Você tem que se abrir, porque se o diretor te pede uma outra coisa completamente diferente, você tem que mudar ali na hora. E isso faz diferença. Putz, essa atriz, esse ator, eles conseguem pegar a minha direção. Sim. Eles são rápidos, eles estão abertos, estão disponíveis. Isso é muito importante. Cara, que bacana, Carol. Nossa, Carol, já tá acabando, né, Eric? Gente, eu falo muito. Nossa. Carol, quero muito agradecer a sua vinda. Muito pela oportunidade, essa honra de te entrevistar e essa sua disponibilidade, tá? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se não, vai ter um Carol parte 2, se você quiser. Pode ter. Vou super querer. E é isso, Carol, só tenho que agradecer você que está nos assistindo. Carol, deixa um recado, alguma dica, para as pessoas que querem entrar nessa carreira. Não é fácil, né? Não. Já vamos ser logo realista para a pessoa, não é fácil. Então, a câmera toda sua, o meu público é seu, fica à vontade. Bom, eu vou falar o que eu falo sempre, assim, nas minhas entrevistas, que eu fico me baseando pelo meu caminho, pela minha jornada. Então, assim, estude, esteja preparado, corra atrás. Teatro musical é feito de 3 ferramentas, que é o canto, a dança e o teatro. Então não adianta você só cantar muito bem e não fazer as 2 outras coisas, né? Tem uma geração nova que tá chegando. Sim. Todo mundo quer ser protagonista. Calma. Tudo tem... seu tempo. Tudo tem seu tempo, é de tijolinho em tijolinho. Aproveite o processo. Chegar lá é muito bom.
É muito gostoso, é muito bom, assim, é uma sensação maravilhosa, o reconhecimento de vocês do trabalho. Mas, assim, o processo é delicioso. Você olhar pra trás e falar, putz, olha o que eu passei. Eu me emancipei, eu dancei na televisão, eu fiz evento. Sabe, assim, eu passei perrengue. Valeu a pena. Eu levei muito não. Eu mesma, assim, você olha, tem 19 musicais no currículo. Não, gente, eu acabei de fazer vários testes e não passei. Isso faz parte da nossa vida, né? Então, assim, persista, tenha resiliência, né? Tenha saúde mental, porque faz parte do processo, levar muito não. Mas não desista, persista mesmo, porque se é o seu sonho, se é o que você quer fazer, vale a pena. Aproveite o processo. Ó, se ela falou, tá falado. E é isso, Carol. Muito obrigado. Obrigada a Obrigado você. mesmo. E é isso, galera. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E até a próxima no For Fun Cast.